Fala, gente, mais um vídeo aí, né? Tu viu que eu consegui consertar? E só tem um vídeo que, no caso, saiu ruim, né? Mas vamos voltar lá. Se inscreva no canal se você é novo. Ative os sininhos para você não perder nenhum vídeo. Dá o like. Comenta e compartilha. Ou dá dislike se você não gostou de nada que eu falei. Valeu, falou, pode ser qualquer coisa. Eu vejo qualquer coisa que as pessoas escrevam, eu tô sempre respondendo. Eu não me omito, tá? Claro, eu sempre vou. Tá um limite, né? Porque a gente escreve, né? Agora, pra falar, pra fazer um vídeo é mais. Tem mais recurso do que você escrever ali, né? Por causa do meu português ruim, né? Até apesar que eu estudei uma escola boa, né? Depois eu contava essas histórias da minha escola que eu estudei. Mas vamos lá. O que eu ia falar hoje? Já até me esquecendo. O que eu ia falar hoje? Eu não sei. Eu já tô me esquecendo. Ai. Sério, vamos voltar ao assunto. Então, o que eu queria falar hoje, né? Do caso que você precisa, assim... sabe, tem ciclos. O problema das pessoas, que eu sinto nelas que elas estão paradas... Elas já passaram vários ciclos na vida dela e ela tá parada naquilo ainda, sabe? Ela sente que é uma emoção passada, mas as coisas estão acontecendo. Você tem que saber terminar ciclos. A carta da morte é a carta dos ciclos na sua vida, sabe? Meu óculos tá uma merda. Eu sei, tá. Pode me zoar. Mas vai ficar bom aí. Acho que na quinta-feira, agora vai ficar bom. Mas o que acontece? A gente vive de ciclos. E um ciclo acaba e o outro termina. Você não tá vendo, mas sentindo, mas a sua vida tem ciclo. Você começou... Você era um espermatozoide, depois você virou um óvulo, depois você virou uma criança, aí depois você virou uma pré-adolescente, uma criança, um adolescente, um adulto, envelheceu e morreu. Tá? Vamos lá dar exemplo. Ou você morreu num caminho, sei lá. Então, tudo tem um ciclo. E às vezes a pessoa tá com amizades ainda de coisa do passado, há 10, 20 anos atrás, que já não era pra estar. Uma das coisas que aconteceu comigo, que eu tinha isso, é sobre as amizades minhas nocivas, que as entidades, que os daimons, por trabalhar comigo, simplesmente matou essas pessoas. Eu não tenho nenhum mais contato. Eram pessoas que não era mais para andar comigo. Certo? E tem muita gente que não mata isso. Sabe? Fica na mesma coisa, não, porque tem que fazer as posses. E ela sempre tenta ter aquela imagem antiga que ela tinha. Ela já mudou, mas ela quer ter a imagem que ela sempre teve. Mas já mudou, eu já mudei. Esse vídeo já é um outro vídeo. Eu já tô fazendo outro assunto. Então a gente tá sempre mudando. O mundo tá em desenvolvimento. A gente tá sempre em mudança. Infelizmente as pessoas têm medo de fazer mudança. Tem medo. Elas se seguram no passado. Às vezes você tá sentindo dor nesse que no seu problema, porque você segura ele no passado. Sentimentos anteriores que você sentia, você se agarra naquele bons e maus, né? Tanto que eu falo assim, eu falo para você porque eu tenho, se depois eu vou botar, não vou botar aqui não, mas eu tenho um canal de games que são games antigos, são nostalgia, quer dizer, coisa do passado. A gente tem essa mania, a gente, o ser humano, ele gosta de se agarrar aquilo que ele não tinha na época dele, uma fase do ciclo dele que não se tenha mais. Então, se eu tenho isso, imagina as pessoas, né? No caso meu é nostalgia, é um caso positivo de relembrar coisas boas que eram gostosas na minha vida, na minha infância, na minha infância e minha pré-adolescência. Mas tem gente que coisas negativas que ela segura até hoje e não consegue sair desse sentimento. Aí que tá. Aí quando vai fazer magia, essa coisa toda vem. E vem forte, batendo, arregaçando. E a pessoa, o que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso comigo? A situação não muda nunca, estou numa situação crítica, não sei, é a mesma coisa. É o mesmo ciclo. Porque ela não soltou aquilo. Ela mandar as coisas, deixar as coisas encaminhar. E às vezes as pessoas ainda forçam ela a lembrar. É o mais chato, né? Então, é muito comum que eu vejo isso aí. Não solta, né, gente?
ser humano não sabe soltar. Ele tá sempre segurando alguma coisa. Mas você já não é o mesmo cara. O moleque que eu era antigamente, tímido, bocó, eu já sou um homem totalmente diferente daquele moleque que eu era. Então, eu tenho uma outra realidade. Eu sou um outro homem. Mais maduro, né? Já tem mais fios em branco aqui, ó. Mais extrovertido, mais alegre, mais entusiasmado do que eu era um babacão, um bocó que eu era quando eu era moleque. Né? Venhamos e convenhamos. Apesar de eu ter um vídeo falando sobre a minha mediunidade desde pequeno, eu tinha isso, mas eu era um bocozão. Né? Então, a gente desenvolve, a gente tem que crescer. Certo? E temos que botar isso em mente. E eu vejo que as pessoas não estão querendo dar um fim, sabe? Acabar com aquele sentimento de deixar pra lá. Vários servos caóticos que tem no Caotize é sobre isso. Eu acho muito importante você deixar o passado pra lá. Passado, deixar pro passado. Certo? É uma coisa que eu fiz muito com o Orabas. O Orabas foi no meu passado. Eu fui, transportei. Eu fui resolvendo o meu passado para que eu pudesse ter um presente, né? E um futuro bom. Porque a gente fica com aquela coisa do passado impregnado na gente. É uma coisa que você tem que fazer. Não sei como perdoar as pessoas que te fizeram mal na época. Deixar pra lá algumas coisas. Entendeu? Então, é muito foda isso, cara. Então, é só um videozinho rápido, 6 minutão, sobre isso. Eu vou ficando por aqui e vemos no próximo vídeo. Hoje eu acabei, né? Eu fiz 7 vídeos por dia. Esse é o último. Então, vamos lá, gente. Um forte abraço e fui!